aula aqui. Eu posso dar início, meus irmãos. Vocês estão no conforto da casa de vocês. Já disse o artigo 5º, né, Júnior? Que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, salvo em flagrante delito, por ordem judicial, durante o dia. Tô certo aí, Júnior, com relação a isso? Eu estou dizendo que o artigo 5º, que é de Direitos e Garantias Fundamentais, diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, salvo em flagrante delito, por ordem judicial, desastres, por ordem judicial durante o dia, né? Positivo, né? Já que nós estamos nessa ambiência, né, graças a Deus ninguém vai poder vai retornar para casa através dos meios, né? Então vamos lá, vocês estão preparados? Eu gostaria de iniciar fazendo uma oração invocatória, tá certo, meus irmãos? Para que tudo dê certo. Já disse Agostinho no livro da Doutrina, antes de nos tornarmos oradores, devemos nos tornar orantes, não é isso? Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, mesmo nessa situação tão tétrica, calamitosa, devido a esse decreto. Gostaria muito de estar na sala de aula, mas estamos aqui, com a graça do Eterno. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, pela tua infinita misericórdia. Ó Deus amado, em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço por esse momento, Pai. Mesmo utilizando-se das riquezas seculares do mundo, Pai, para aprendermos mais de ti, nós somos gratos a ti. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que possamos compreender tudo. Escreves nas tábuas dos nossos corações, Pai, toda essa aula, tudo aquilo, ó Deus, que está proposto pelo Senhor nos céus. Que possamos entender tudo e, de forma doxológica, terminarmos essa aula. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Amém. Qualquer coisa, viu, meus irmãos? Os irmãos, eu não sei se vocês têm, tem uma mãozinha aí que serve para você pedir para, no caso, né, tiver alguma dúvida, eu gostaria de acrescentar, deixar um adendo aqui na nossa aula para que a gente possa interagir, tá certo? Infelizmente, diferente da sala de aula, eu não consigo ver o rosto dos irmãos, mas aqui a gente vai tentar da melhor maneira possível. Você fala aí, utiliza o chat. Como eu estou utilizando o celular, fica mais difícil para a gente observar o chat, né? Mas a gente vai tentar da melhor maneira possível, tá certo? Eu vou colocar aqui o slide. Deixa eu tentar aqui. Vocês estão vendo minha tela, não é isso? Tá dando para ver aí, Djavan, minha tela? Ah, tá dando para ver, não é isso? Então vamos lá. Vamos tentar aqui da melhor maneira possível, tá certo? Eu fiz alguns slides aqui pelo celular para que a gente pudesse, da melhor maneira possível, entender. Para dar uma dinâmica a mais com relação à aula. Deixa eu ver se ele vai pegar aqui tranquilamente, que eu acredito que sim. Tá dando para ver aí, amados irmãos? O slide? Os demais, além de Javan, sim, só diga com sim. Pronto. Tá ok, né? A nossa aula, vocês não estão me vendo, não é isso? Só tá vendo o slide. Pronto, então graças a Deus por isso. Então vamos lá. A nossa aula hoje tem como proposta, como a temática é que em relação às questões dos temas atuais, eu acho muito, né, peculiar trazer isso, a teologia, com relação aos temas atuais, que mostra a relevância da teologia, não somente mostrando que ela é atemporal, não eterna, mas ela é atemporal e supra-circunstancial. Ela é atemporal porque ela sobrevive a todo esse tempo desde a sua iniciação. Acredito que a teologia começa no Bereshit Bara Elohim, né? No princípio criou Deus. Eu acredito nisso. E acredito
que ela é atemporal porque consegue persistir, mesmo nessas nuances desse pluralismo religioso, ela consegue sobreviver de forma muito congruente e relevante, e esses temas atuais mostram isso, que a teologia, embora tendo esse arcabouço histórico, ela consegue se manter de pé, mesmo em face das perseguições ideológicas, políticas e até mesmo a perseguição física, literalmente. Hoje, mais de 300 milhões de cristãos não têm liberdade religiosa, não gozam de poder falar da sua fé sem ter um impeditivo político de Estado para que a sua fé, né, seja demonstrada. E graças a Deus por isso que o IALT, juntamente com a sua diretoria, ela traz essa proposta para que possamos entender. Eu gosto muito dos puritanos no sentido que eles dizem o seguinte, quem fala isso é Joel Bicker, que o pessoal chama ele, né, dos últimos dos puritanos. Mas ele diz uma coisa que é interessante, é que os puritanos, eles não viviam somente de teorética, né, de uma teologia de Burke, né, é uma teologia de escritório, mas tudo aquilo que colocava em prática para demonstrar a relevância da teologia. A teologia, além de ser, a gente já falou isso nas primeiras aulas, mas custa nada relembrar, a nossa teologia, ela é uma teologia, né, que ela é tanto com a sua dosimetria teorética, quanto também na prática. Né? A nossa teologia ela jamais fica só no campo filosófico. Isso aí deixa para Aristóteles, Platão, Sócrates, Parmênides. Aqui não, aqui é na prática. Então vamos lá, essa questão dessas conceituações entre teologia e religião. Para a gente parece algo intercambiável, não é isso? Teologia e religião, partindo do pressuposto semântico. Teologia, theos, Deus, logia, estudo acerca das coisas de Deus. E a religião, propriamente dito, semanticamente, vem da ideia latina de religare, que é religar o homem a Deus. Que é o homem, quando ele tem essa desconexão, né, que ele sofre essa desconexão em relação a Deus, ele não pode ter essa realidade espiritualista. E a religião, como proposta, ela vem desse religamento. Essa é a proposta. Mas existe uma diferenciação, digamos assim, considerável com relação a isso. Principalmente nas pessoas que estudam a ciência da religião, propriamente dito, quando se faz as questões comparativas. Então, vamos lá. Eu vou trazer, tá certo, irmãos? Isso aqui só são pontos, digamos assim, cruciais e regentes daquilo que a gente vai falar. Tem mais coisas aí, mas a gente vai tentar colocar isso aqui. Eu acho que eu errei essa parte aqui no texto, que era outro ponto, né, sobre o iluminismo como divisor de águas. Da maneira que eu tinha feito, já estava certo, mas aqui a gente vai colocar da melhor maneira possível. A conceituação, a ciência da religião, ela entra como proposta academicista a partir de Max Milner, ou Miller, como alguns gostam de chamar, que ele viveu no século XIX até o início do século XX, inclusive ele morreu em 1900. Com o avanço da sociologia, principalmente com Max Weber, que tem aquele livro, O Capitalismo e o Espírito do Protestantismo, juntamente com Emile Durkheim, juntamente até, infelizmente, com Karl Marx, que são teóricos com relação à sociologia, as questões de teologia e religião, elas sofrem essa diferenciação partindo do pressuposto da conceituação da ciência da religião. A teologia, como nós falamos, esse estudo acerca de Deus, Paul Tillich, que foi um teólogo, né, que nós chamamos da neo-ortodoxia, ele vai dizer o seguinte: a teologia e a religião, elas diferenciam-se a partir porque a teologia ela sempre foi vista como priori acerca da perspectiva da religião e diretiva. Quando entra essa questão do nascedouro desses exames para observação das outras religiões, é que nasce a ciência da religião e essa metodologia de estudo religioso. Quando isso nasce, começa a observar essa diferenciação. Enquanto a teologia ela se prende mais às três principais religiões, digamos assim, monoteístas, que é o judaísmo,
o cristianismo, juntamente com o islamismo, cada um com a sua fonte teorética. No caso do judaísmo, o judeu ele tem por fonte o Tanakh, que a gente conhece como o Antigo Testamento, ou Palaya de Atiquê, que é a Antiga Aliança. Já no cristianismo, nós temos a fonte como a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada corresponde, de forma mais clássica, protestante, a 66 livros. Né? E também a questão do islamismo a gente vê como fonte autoritativa o Alcorão. A religião, no sentido que se fala, é mais um estudo de comportamento em face da conceituação religiosa. Por exemplo, como é que se analisa a questão do problema do mal nas outras religiões? Por exemplo, no Espiritismo. No Espiritismo, a análise sobre a problemática do mal é com relação ao karma, ao passado. No Espiritismo, entender-se-á que as questões ruins que acontecem são de acordo com as coisas anteriores nas vidas passadas que as pessoas tiveram. Inclusive isso, eu e minha esposa esses dias, nós estávamos vendo alguma coisa sobre psicanálise, não foi isso, amor? É o quê? Que tem a questão da regressão a vidas passadas. Isso é fruto do espiritismo. Isso é um desdobramento do espiritismo. Na psicanálise, a pessoa faz uma volta a vidas literalmente anteriores da pessoa. Inclusive, a pessoa que a gente estava observando, a pessoa era negra e ele, segundo lá na psicanálise, que eu não acredito nisso, disse que ele conseguiu voltar ao século XVII, no ano que ele era escravo. No caso, muito bem, minha esposa está dizendo aqui que foi no ano de 1621. A gente está no século e ele era escravo. E por isso a problemática do mal registrava-se por quê? Porque ele carregava esse espectro dentro de si de vidas passadas e impedia, por exemplo, ele não ter sucesso no casamento, sucesso financeiro, sucesso social. Essa questão impedia literalmente dele ter sucesso a partir. Pelo menos isso, né? Ele impedia. Rapidinho aqui, irmãos. Vocês lá, quando tá pedindo aqui para adentrar outras pessoas na sala de aula, vocês estão, porque no caso, vocês estão colocando elas aqui, me dá uma luz aí, por favor, que eu escutei aqui alguém solicitando a entrada. Deixa eu ver aqui. Pronto, entrou mais uma pessoa aqui que tá por nome de Gabriela Mota, tá certo? Tá certo, é Dona Rosa, né? Tá certo. Deixa eu botar na tela de novo aqui. Tá dando para ver aí, meus irmãos? Pronto, vamos voltar para lá. E a questão, essa é a questão da conceituação. A conceituação, literalmente, segundo Max Müller, né, segundo os teóricos sociais, parte do pressuposto dessa ideia. Enquanto a teologia ela sempre foi diretivo na teologia, no que se diz na perspectiva religiosa, de religar o homem a Deus, a religião ela parte do princípio de analisar nas várias culturas, historicamente, socialmente, na ambiência que a pessoa mora, para saber se com relação a uma análise religiosa, principalmente em comparação. Por exemplo, esse problema do mal é muito interessante, que ele não somente se estende à questão do espiritismo, mas, por exemplo, acredita-se também nas questões indígenas, que quando nasce gêmeos, isso aqui no Brasil ainda, viu? Quando nasce pessoas gêmeas, uma daquelas tem que morrer porque a alma está dividida. Enquanto essa alma está dividida, não vai ter paz nessa aldeia. E com isso existe o sacrifício, literalmente, de uma criança, nesse sentido, para que haja paz naquela aldeia. Isso aqui no Brasil. Vocês estão conseguindo entender, a priori, pelo menos essa própria ideia que a gente está tentando falar aqui, irmãos, sobre essa diferenciação entre teologia e religião? Sim? Mais alguém? Pronto. Eu vou repetir aqui, enquanto a teologia ela parte do pressuposto desse diretivo a partir das três principais religiões, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que são, pelo menos dizem que são, né? No caso do cristianismo, sim, as outras não, dizem que são monoteístas. E no caso da religião, é o estudo histórico, analítico
cultural e social do impacto religioso em uma sociedade. Essa é a ideia. Vamos lá. Depois dessas questões relacionadas à conceituação, a gente vai observar uma pergunta que não quer calar. O homem por si só, ele é religioso, sim ou não? Nessa questão antropológica. Vocês poderiam me responder isso? E aí, Patrícia, o homem é religioso por natureza, sim ou não? Minha esposa está dizendo que o homem sim, porque ele herda essa bagagem cultural. Não é? O homem por si só, ele é religioso. Júnior, você está escutando aí, Júnior? Júnior não está. Então vamos lá. Para você ter ideia, aqui no Brasil, existem os fundamentos das nações, da Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo 1º. Lá estão os fundamentos da nação. O quinto fundamento da nação, desde a cidadania, desde as questões relacionadas ao livre mercado e à iniciativa do trabalho, tem um princípio lá, o quinto, que é do fundamento da nação, da Constituição, que é o pluralismo partidário, ou pluripartidarismo, né? O partidarismo político. Aqui no Brasil, nós, até certo ponto, gozamos de uma liberdade religiosa, com base nesse fundamento que vai dizer na Constituição, né, esse pluralismo político, o STF, deu uma liminar, né, que a gente chama de súmula vinculante, dizendo que pode existir várias religiões no Brasil, o Estado brasileiro ele é laico, mas ele não é laicista. Laico porque ele não tem uma religião oficial, como assim na Inglaterra existe o anglicanismo. Aqui no Brasil o Estado é laico por não ter, mas não existe esse laicismo, né, que não permita nenhuma religião ateísta, mas ele permite várias religiões. Aqui no Brasil nós temos inúmeras religiões, inúmeras denominações protestantes, e aqui o Brasil ele goza disso porque entende-se que o homem por si só ele é extraordinariamente religioso. Já disse John Jung, né, na psicologia, ele vai dizer que o homem por si só, Jung, que foi aluno de Freud, ele vai dizer que o homem por si só, ele tem um feitio de fazer várias religiões. Já disse John Calvino nas Institutas que o coração do homem é literalmente um fazedor de ídolos. E se observarmos a historicidade do mundo, as perspectivas, a palavra antropos, que é uma palavra grega, a palavra antropos, se você fizer uma análise diacrônica dessa palavra, lexicograficamente, antropó quer dizer o homem voltado com o olhar para cima. Por natureza, o homem é religioso. Embora que 13 milhões de brasileiros, e isso tem crescido muito forte na Europa e nos Estados Unidos, digam-se que são pessoas que não têm são religiosos, são mentirosos. Porque a perspectiva da religião é algo que deve ser buscado o homem fora, né? Né? Fora do homem, essa busca de uma realização. O ateísmo, ele busca isso sim, no materialismo, digamos que numa perspectiva horizontalizada. O céu, na visão ateísta, é aqui, o materialismo é aqui, o homem, ele só se completa com as coisas meramente aqui. Enquanto o homem religioso, ele tem uma perspectiva que a gente chama de telos. Telos, que vem da palavra teleológico. Teleológico é a visão final. Enquanto o homem tem uma perspectiva, numa visão final, nas questões futuras, fora dessa realidade meramente humana, o homem ateu, materialista, ele tem essa perspectiva literalmente aqui nesse mundo material. A prova disso, que nós entendemos o homem como instrumento religioso, é aquilo que Fyodor Dostoiévski disse, que existe um vazio no homem, esse vazio existencial existente no homem, que é do tamanho de Deus, né? Embora que Deus, como já disse Norman Geisler no seu livro Teologia Sistemática, o Deus é pura realidade, né? Pura realidade no sentido que ele não pode ser limitado a tempo e espaço por ser imaterial.
Não tenha como limitar, mas essa analogia é verdadeira. Só pode existir uma contemplação numa perspectiva, eu vou utilizar uma linguagem aqui de Rudolf Bultmann, que é plenos potenciares. O homem só pode ter essa potencialização quando ele é completado na figura de Deus. O grande problema é como deve se encontrar, né, literalmente, essa questão de Deus. Aonde estão as fontes autoritativas com relação a isso? O outro ponto que eu estou querendo colocar aqui, que eu vou colocar, é a meritocracia e graça. Talvez eu tenha até falado isso, pelo menos de forma superficial nas nossas aulas. Eu não sei se eu falei isso aí, mas eu acredito que sim, foi? O que é meritocracia versus graça? Já que quem está falando? Então fala aí, dona Irene, o que é essa questão dessa meritocracia versus graça? Pronto, veja só. O que é que a gente entende? Essa meritocracia versus graça, muito bem colocado pela irmã, o dona Irene, veja só, essa meritocracia e essa graça, a graça, semanticamente, é favor imerecido. Ninguém merece, Deus, por ato da sua misericórdia, Lamentações 3, 21 ao 23. Eu quero trazer à memória aquilo que traz a esperança, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. O mundo ele é constituído a partir de Deus. Logo, se Deus constitui todas as coisas que elas estão criadas, logo não existe mérito em absolutamente nada. Tudo é obra da graça. Salmo 19, verso 1, vai dizer o seguinte: que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, e uma noite declara sapiencialidade, a outra noite. Não há linguagem, não há palavra, não há entendimento, mas ouve-se a sua voz. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se jacte. Não existe filáusia com relação, filáusia é soberba. Não existe soberba naquele que entende a meritocracia de Cristo na perspectiva da salvação. Por isso que a questão da teologia propriamente dita protestante, ela não é baseada naquilo que é um contraponto na meritocracia. Por isso que Charles Adam Spurgeon, no seu livro falando sobre graça, ele vai dizer o seguinte: é mais fácil um leão se converter a ser vegetariano do que uma pessoa ser salva pelos seus próprios méritos. É inexistente isso. Não tem como. E a diferenciação, propriamente dito, de uma teologia salutífera, carregada de amor do protestantismo, é que a graça ela repousa sobre o mérito de Cristo. É isso que Paulo vai dizer em Colossenses 2,14. Ele vai dizer o seguinte: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Romanos 11:33, o mesmo Paulo vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que pudesse restituir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A salvação, eu não acredito, eu vou utilizar uma palavra chula aqui, viu, irmãos? Você não ficar assustado não, porque eu vou dizer não, né? Posso falar?
Não é, veja só, é graça, eu acredito em graça, eu só não acredito em estupro soteriológico, tá certo? Porque estupro soteriológico, você é forçado a amar a Deus. É o que algumas, digamos assim, algumas ramificações da cristandade pregam, né? Por natureza, nós somos extraordinariamente tão maus, que somos incapazes de fazer qualquer coisa boa. Isso não tem base bíblica, não. E por causa disso, Deus na eternidade tem um mistério que Deus não faz isso com mérito. O que acontece? Deus vai lá. Eu estou falando um Deus de D minúsculo. Deus sabe que eu estou falando com respeito, temor e tremor, tá certo, meus irmãos? Por favor. Aí Deus vai lá, força o seu amor em relação a você. Como você não ama, ele vai lá e eles chamam de graça irresistível. E o que acontece? Nessa graça irresistível, Deus efetua a salvação em você, mesmo sem você querer. E isso por isso que eu chamo de estupro, né? Estupro soteriológico, porque você é forçado a amar a Deus. E isso não é graça. Graça, embora sendo um favor imerecido, não estou dizendo que Deus não tenha capacidade de forçar o homem. Nem tampouco, nesse sentido, Deus não estaria, né? Deus não estaria atuando na salvação quando existisse essa ideia desse estupro soteriológico. Quem coloca isso, viu, irmãos? Não é uma linguagem minha, não. É a linguagem do livro de C.S. Sproul, no livro Eleitos de Deus. Ele utiliza essa mesma linguagem. Que a salvação dentro do redil calvinista, ela lembra muito bem, às vezes, a questão de um estupro. Ele está falando, não foi eu, tá certo? Eu só estou reverberando aquilo que ele colocou como proposta no seu livro, como análogo ao amor de Deus na versão calvinista. Na meritocracia, como foi colocado aqui, é os méritos da própria pessoa, dos seres humanos, de nós. Eu não vou nem utilizar a priori uma linguagem bíblica. Mas, por exemplo, eu já toquei aqui na questão do espiritismo. No espiritismo, o que é que a pessoa precisa para acessar? Me digam aí. Mais alguém pode falar? Eu participei. É, mais ou menos isso, muito bem. Eu participei, eu fui pregar num culto ecumênico de uma faculdade, inclusive, né, de ciências sociais, serviço social da Católica, lá, acho que foi nas Graças. E eu tive a oportunidade de falar, e depois quem falou foi, eu não sei a nomenclatura que é utilizada, eu acho que é o líder, né, dentro dessas comunidades espíritas. E ele foi falar lá, eu falei de algumas questões do serviço social da igreja. Principalmente, eu assisti um vídeo não, um filme, que talvez seja o melhor filme que eu já assisti na minha vida, talvez não, foi, que é Refúgio Secreto, que conta a família de Daniel Terbon e Dona Corrier Terbon, que eles eram protestantes holandeses, e quando os alemãos, né, eles invadem, né, eles invadem a Holanda, eles começam a perseguir os judeus. Esses protestantes, a família Terbon, eles, como eles trabalhavam com relógios, dentro da loja de relógio, eles fizeram um refúgio para os judeus. E lá tinham mais de 50, 60 judeus, literalmente, e eles guardando aquelas pessoas. Depois eles foram pegos e toda a família morreu. Quem ficou só foi a doutora Corrier Terbon, escreve um livro, e esse livro no filme, ela teve no Brasil em 1981, inclusive foi o ano que ela morreu, e ela faz um livro chamado Refúgio Secreto. Lá eu falei, toquei nesse assunto, aí o rapaz que está representando a religião espírita, ele colocou dizendo que Hitler, ele não encarnaria nenhum animal, nem outra pessoa aqui na Terra, ele ia reencarnar na Lua. Foi o que ele disse lá. Devido a tanta maldade que ele tinha cometido. Agora vejam só, se Hitler
né, que nós sabemos, fez todas essas atrocidades, que foram mais de 6 milhões de judeus. Na encarnação anterior, o que é que Hitler não deve ter feito, hein? Para ter encarnado dessa forma. Não somente dentro do ambiente espírita, até propriamente dentro do catolicismo, existem essas questões das boas obras. Cristo salva uma parte, o clero salva a outra, e a pessoa tem que fazer boas obras se não for para o purgatório. Veja, a graça e a meritocracia são duas coisas, devido, como diz Thomas Olsen, ele vai dizer que isso, a meritocracia é totalmente estranha à linguagem de um protestante. A graça nos traz uma segurança tão grande em Cristo, porque quando parte do pressuposto da religiosidade, que parte dessa soteriologia de uma meritocracia, não existe segurança na salvação. Sabia disso? Porque se eu sou salvo pelos meus próprios méritos, se eu fizer alguma coisa ruim hoje e amanhã eu faço coisas boas, vai ter algum problema com relação às minhas obras. Como tem esses problemas em relação às obras que eu faço, o que é que vai me garantir a salvação? Por exemplo, dentro do hinduísmo, o hinduísmo, que é uma religião, a perspectiva dessa religião indígena, que tem mais de 32 mil deuses, somente na Índia, uma vaca é um deus, um rato é um deus e outras coisas mais, a ideia dentro do hinduísmo é que a pessoa vá para o nirvana. Até mesmo dentro do mormonismo, que é uma seita, digamos assim, que saiu da cristandade de Joseph Smith, a ideia é que você se torne um semelhante a Deus, Jeová. Por isso que há essa confusão. E você tem que fazer as coisas para que você possa ser salvo. Dentro da graça não sou eu que faço, é Cristo que faz. Lógico que o resultado dessa graça é manifestada das minhas ações. Pela graça sois salvos mediante a fé, se não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras deles, criados em Cristo, predestinados ou pré-ordenados para as boas obras. Lógico que nós fazemos boas obras como resultado efetivo da graça de Cristo na nossa vida. No caso de qualquer outra religião que tem essa proposta dessa religiosidade histórica, nada mais, nada menos que você repousa naquilo que você pode fazer. Essa é a ideia. Se você vê hoje todas as religiões, já disse Salomão em Eclesiastes capítulo 1, que não há nada novo debaixo do céu. Tem um livro que é prefaciado por Howard Marshall, esse livro é A Heresia da Ortodoxia, de Andrew Scottenberg e Mark Brugger. Ele vai falar o seguinte, que todas as heresias ou qualquer outra religião nada mais é do que um desenterrar das religiões passadas colocadas com a nova roupagem. É isso que acontece. Não existe nada novo debaixo do sol. Todas essas coisas que acontecem são novas roupagens. O espiritismo proposto por Allan Kardec nada mais é um desdobramento daquilo que nós vemos nas religiões coptas e nas religiões gregas. A questão das pirâmides do Egito. Você sabe o que é as pirâmides do Egito? Alguém poderia me dizer o que é? Quem está falando? Pronto. Nada mais é do que, muito bem acertado, as pirâmides são sarcófagos. Por quê? Uhum. E o que é que acontecia quando eles voltavam à vida? Tem um livro dos mortos de certo. O que é que acontecia? A ideia é para que eles voltassem à vida, quando voltassem nessa reencarnação com poder e glória. Por isso que existia a questão da mumificação do corpo para a preservação do corpo, não é isso?
Eles eram mumificados, muito bem colocado, para que eles voltassem em vida e quando voltassem, essa reencarnação, com poder, você vê isso naquele filme, né? A Múmia, você consegue enxergar isso, não é? Tem isso naquele livro, naquele filme. Nada mais é, o espiritismo é um desdobramento disso. Por exemplo, a ideia que se tem, né, essa ideia do transmigramento da alma do mundo das ideias é uma ideia platônica, aristotélica, que quando você morre, a sua alma ela é transmigrada para outra pessoa ou para outro corpo. Essa é a mesma ideia que hoje é reavivada, principalmente aqui no Brasil, né, com Francisco Xavier, né, com Chico Xavier, né? Essa ideia desse espiritismo nada mais é do que uma meritocracia. Tudo repousa sobre isso, a ideia do nirvana, essa ideia desse budismo, né, de se tornar um ser perfeito igual a Buda, nada mais é do que repousar nos seus próprios méritos. Biblicamente, temos respostas contrárias a isso? Claro que nós temos. Eu vou citar o que C.S. Lewis disse no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele disse o seguinte: para ter a noção, ele utiliza outras palavras, né? Para ter noção e para dosimetrar a nossa maldade, basta só uma coisa: é tentar fazer coisas boas durante o dia, ou até mesmo tentar fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Vejam o quanto é difícil. A própria Bíblia narra a nossa natureza como pecaminosa e má. Diz Isaías 64, verso 6, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, a analogia que o próprio Isaías está utilizando, era para dois tipos, né, que os trapos, nos casos, os panos, eram utilizados. Primeiro, na questão da ciclotimia menstrual da mulher, por isso que é trapo de imundícia, e era os panos que envolvia os leprosos. Olha a nossa justiça como é. Que coisa maravilhosa. Justiça no original de kaios, que quer dizer conduta de acordo com a vontade de Deus. O próprio Salmo 51, verso 5, Davi narra esse fato dizendo o seguinte: em pecado eu fui gerado, em iniquidade minha mãe me concebeu. Gênesis 6 vai dizer que Deus retirou o seu espírito do homem porque ele é extraordinariamente mau e perverso. Jeremias capítulo 17, verso 9 em diante, ele vai dizer o seguinte: que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, extraordinariamente corrompido e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, que esquadrinho os rins e os pensamentos. Todo o nosso arcabouço, por melhor que sejamos nas nossas atitudes, é aquilo que o próprio Calvino dizia. Calvino disse o seguinte: o que você vê de mal em mim, isso é o mesmo. E aquilo que você vê de bom é a graça de Cristo atuando na minha vida. O próprio Charles Adam Spurgeon, ele dizia o seguinte: eu sinto vergonha todas as vezes que eu leio para a Bíblia e sei o cristão que eu não sou. O próprio Jacob Arminio, quando ele foi palestrar em Leipzig, na Holanda, nas suas palestras, está no terceiro capítulo, que é teologia, quando ele vai falar nas obras de Armínios, que são 3 volumes editados pela CPAD, o primeiro volume é o verdinho, ele vai falar que, devido à graça de Deus, ele estava ali na frente, porque ele se sentia totalmente incapaz de estar dando aquelas palestras. O apóstolo Paulo, no apogeu ministerial, ele disse em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, na verdade, Cristo é o Salvador de todos os homens, principalmente dos pecadores, do qual eu sou o principal. Porque, veja só, quando existe uma meritocracia, eu não tenho dimensão, literalmente, daquilo que Deus é. Mas quando a graça de Deus é efetiva no nosso coração, eu entendo o meu estado de miserabilidade total, de incapacidade humana para chegar diante de Deus. E por isso que é graça, gratuita e graciosa, como disse William Butler nos seus comentários no Novo Testamento. Tá dando para entender aí, meus irmãos? Sim ou não? Mais alguma dúvida com relação a isso? Os demais irmãos? Alguém quer acrescentar?
Alguém quer acrescentar alguma coisa a isso? Claro, por que não? Posso falar, meu querido. Eu já disse a vocês nas primeiras aulas, né? Eu não gosto de Paulo Freire, mas eu costumo dizer uma coisa que é interessante. Quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo, e quando eu estou aprendendo, eu estou ensinando. Eu gosto muito das participações dos irmãos dentro da sala de aula, um porque mostra, né, que ele é não só importante, mas ele é parte integrante pedagogicamente, e outra coisa, que desenvolve o cérebro dele de forma sinestésica, né, desde a perspectiva de ver e ouvir, e a participação dele de forma na sua falando, isso ele traz mais um acomodamento na sua mente e tem esse registro na sua memória de forma mais prazerosa, da qual fica mais difícil de se apagar. Quem tá falando é diz, cadê Aldemar? Não, cadê aquele menino? Ele nem pediu entrada aí, isso aí, não foi, meus irmãos? No grupo, veja lá no grupo do WhatsApp se tem alguém com algum problema lá de entrar. Tem alguém com o WhatsApp aberto aí? Veja aí, para eu não sair dessa tela aqui. Alguém disse, ó, tô com problema de entrar na aula. Alguém disse lá? Ele disse o quê? Ah, sim. Tá certo, então. Vamos falar um pouco aqui, viu, meus irmãos, das religiões intracanônicas, tá certo? Algumas delas eu já falei dentro da sala de aula. Né? Nem todo mundo estava lá, mas a gente vai falar. Que é as questões da perspectiva religiosa dentro da Bíblia. Né? Tem um livro muito bom que trata isso, né? Que é Os Outros da Bíblia. Vocês já viram esse livro? Alguém já viu esse livro? Os Outros da Bíblia. Eles tratam. Não. Porque eles tratam muito bem essas questões relacionadas às outras religiões que estava o autor nessa proposta para tratar as religiões dentro da Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. Você sabe o propósito da circuncisão? Alguém sabe aqui? Que é o Brit Milá. Vocês sabem essa questão da circuncisão. A circuncisão, você sabe que é o que hoje, contemporaneamente, nós poderíamos falar, perdão, de uma cirurgia muito. Mais ou menos isso, né? Essa cirurgia de firmose. Isso é fato, né? Que é uma cirurgia de firmose. Quando é que vem esse pacto que Deus faz com Abraão? Existe um pacto na Bíblia, né, de Gênesis 15 e Gênesis 17, que é a questão da circuncisão, esse modus operandi. Abraão faz um pacto com Deus, de Gênesis 15, onde ele coloca os animais partidos, três, e a ideia é que se tem o seguinte: Deus passa na frente, isso é uma lei de contrato, que é um contrato de vassalagem. Contrato de vassalagem. Deus passa na frente em formato de fogo, uma teofania, e depois Abraão passa. O que é que acontece com aqueles animais? Aqueles animais, por estarem em estado de putrefação, as bestas feras, os animais, as aves, elas tentam devorar aqueles animais e Abraão começa a enxotar com a sua mão. Por quê? A quebra desse pacto ia acontecer com a pessoa que quebrasse o pacto. Deus é extraordinariamente fiel. Simples. Deus não pode mentir. Deus pode mentir? Claro que não. Só quem pode ter uma ruptura só é o agente literalmente humano. Depois, Deus faz a questão da circuncisão. Embora que isso acontecesse perto do quadrante israelita, mas a circuncisão, ela não só tem mesmo um objeto de identificação nacional, mas no sentido de que Deus possuía todos aqueles que eram partícipes desse Brit Milá, dessa aliança de Deus. Não somente nessa perspectiva identitária nacional, você pode ver isso em Deuteronômio 28. O Deuteronômio 28 é o contrato explícito de vassalagem. Na época, né, na época que se tem, na época de Abraão, que é no ano do século XIX a.C., o que é que acontecia? Quando
um sucerano ele ganhava de outra nação, ele tinha o direito de levar eh, as outras pessoas das outras cidades das quais ele ganhou. Para ele não matar todo mundo, para não fazer aquele rio de sangue terrível, ele propunha um contrato de vassalagem. Desde que tivesse obediência e a ruptura desse contrato de vassalagem, o que é que acontecia? As pessoas sofreriam todas as imprecações das divindades das quais o sucerano estava sobre a sua égide. E o que acontece? Isso tem na Bíblia, meus irmãos? Claro que tem, Deuteronômio 28. Obediência, porque Deus é o sucerano, a obediência e a quebra disso, as maldições. Você pega Deuteronômio 28 até o verso 17, são bênçãos. Fora daí é só maldição. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que te ordenou, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Serás bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito a macieira, bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu gado, bendito os teus animais. E o Senhor teu Deus abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva ao seu tempo e abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muito e não tomarás emprestado. O Senhor teu Deus te porá por cabeça e não por cauda, só estarás por cima e não por baixo, se atentamente os ouvides a voz do Senhor teu Deus para guardar e para cumprir. Fora disso, as maldições são pletóricas, são abundantes. E verso 25 ao 27 vai dizer: se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, por um caminho sairá diante dos teus inimigos, por sete caminhos eles se encontrarão. Serás despojado por todas as nações da terra, e serás mortos no caminho, e todas as bestas feras comerão as vossas carnes, e ninguém a enxotará. Isso se cumpriu na época do exílio da Babilônia, que isso é claro. Houve essa ruptura, por isso que mais na frente existe a visão do vale dos ossos secos. O que é que eu quero dizer com relação a isso aí? A circuncisão, né, nessa situação, mostrava claramente que o povo de Israel ele tinha uma divindade da qual, que no caso Jeová, da qual eles deviam obediência. Porque, literalmente, no órgão genital tinha que ser feito esse voto religioso, digamos assim, essa instrumentalização de percepção espiritual. Vocês já se perguntaram a isso? Tiro. E incircuncisão, no caso, quem está falando é de Javan, né? Fala aí de Javan. Não, mas no caso aqui, Javan, em Ezequiel 28, ele está dizendo que da morte dos incircuncisos morrerás. Não é no caso que o povo de Tiro ele era circuncidado. É porque, veja só, deixa eu explicar. A circuncisão, ele vira metonímia de fidelidade a Deus. Incircuncisão dá-se a ideia dos pagãos. Entendeu? Vira metonímia dos pagãos. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, da morte dos incircuncisos morrerás, por mão dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Deus.
A perspectiva é essa. Mas deixa eu lhe explicar a questão da circuncisão, porque é no órgão genital. Eu até já citei mais ou menos, fiz um prelúdio na sala de aula com relação a isso. Mas veja só, a incircuncisão, escute bem, meus irmãos, a incircuncisão não é só não é só guardar essa guarda nacional, mas também mostrando que o Deus bíblico, ele é o Deus também da sexualidade. Por que eu vou falar agora? As religiões que a maioria dos hebreus enfrentaram, principalmente na teologia de posse da terra de Canaã, são povos extraordinariamente prostitutos. Eles têm uma deformidade em relação à sua sexualidade. Isso não é de hoje, não. A questão da homossexualidade, como é tão glamorizada hoje, não é nada novo. A questão, por exemplo, aqui no Brasil, no ano 2011, um homem ganhou na justiça o direito de estar casado com 2 mulheres. A poligamia já era existente na época do patriarca Abraão. Não era no sentido de que uma mulher não podia ter filho, não é que a escrava poderia ter uma conjuntura carnal e ter o filho, não. Mas a questão dessa prostituição. Quando Israel está tramitando no deserto, existem os povos de Midian. Midian é uma das filhas de Abraão que ele tem com Quetura. Eles veem as mulheres, né, o texto sagrado mostra que eram aparentemente mais formosas, e eles se prostituem com as outras mulheres. A santidade, o código de santidade de Levítico 18 até Levítico 20 é em relação à sexualidade. Maldito aquele que descobre a nudez da sua mãe, a nudez do seu pai, a nudez do seu irmão, a nudez da sua irmã, a nudez do seu padrasto, a nudez da sua madrasta, a nudez do seu filho, a nudez do seu tio. Porque a perspectiva, além de ser heteronormativa, ela é monogâmica. A religião hebraica, a religião judia, ela é totalmente nesse prisma. E qualquer coisa que fugir disso daí, a circuncisão traz isso como lembrança também da reprodução, não é? Essa ideia da reprodução que é existente a partir do ato sexual heteronormativo e monogâmico, que os descendentes também pertenciam a Deus. Essa é a ideia, que a gente chama de religião geracional. De que todos aqueles que nascem dentro daquele padrão da aliança também são pertencentes a Deus. Essa é a grande gama que existe na circuncisão. Porque todas as religiões cananitas, né, as religiões de Cananéias, dos cananeus, infelizmente, eu não tenho como colocar aqui algumas fotos, mas um arqueólogo alemão, no século XX, ele trabalha na arqueologia, principalmente ali no quadrante de Israel. Sabe o que acontece? É que as pessoas, eles começam a ver os entulhos, eles veem muitas estátuas de mulheres com os seios de fora. Você acha que isso era o quê? Das religiões dos cananeus. Não somente isso, existia o culto ao falo. Falo é uma linguagem que se dá ao órgão genital masculino. Por favor, irmãos, não fiquem constrangidos com o que eu vou dizer aqui. Tá certo? Existia, por exemplo, na religião cópita, que é a religião egípcia, o deus Sete, ele mostra a deusa Ísis em formato de coruja e ela deitada em cima do órgão genital de Sete. As religiões intracanônicas da época dos hebreus, na formação, sempre acontece isso. E outra coisa, os grandes homens de Deus, Sansão, Salomão, Davi e outros reis, eles caem no pecado em relação à sua sexualidade. Que são homens, né, embora que seja nas questões heteronormativas, mas eles caem em relação às mulheres. O livro de Cantares de Salomão, ela é feito um ode, né, que são cânticos em relação à sexualidade cristã, digamos assim. Embora que
no próton cristianismo, né, digamos assim, nessa perspectiva israelita, mas é um louvor a Deus pela realização sexual, que não tem problema nenhum. Mas a questão dessa proteção que existe é totalmente religioso. Embora que as pessoas se digam religiosas, no quadrante atmosférico e nesse Einstein contemporâneo, você pode observar que essas questões são totalmente existentes, como no dia de hoje. O William Butler vai dizer no comentário de Tessalonicenses, ele vai dizer o seguinte, que a religião romana do primeiro século, que dar-se-á pela prostituição, causou um efeito tão grande na cultura que dos 12 imperadores existentes na Roma Antiga, quem vai dizer isso é Plínio Pequeno, é isso mesmo, ele vai dizer em seu livro Césares, que o único imperador que não tinha essa relação da homossexualidade só foi um, que foi Cláudio. Mas os demais tiveram problemas. Eu não sei, eu cheguei a falar de Nero na sala, cheguei a falar de Nero mesmo na sala. Alguém pode me afirmar se eu falei de Nero na sala ou não? Só, não, sim, no caso de Nero, né? Os imperadores, né, que os imperadores eram tidos como sumos sacerdotes e semideuses a partir de Augusto, que é o primeiro imperador, eles regem toda a cultura. Tibério, que é o imperador na época de Jesus, para você ter ideia, a religião, essas questões, né, religiosas que afetaram a sociedade a partir dessa perspectiva dos imperadores, Tibério, ele tinha um aquário que era chamado o aquário dos seus peixinhos. Sabe o que era o aquário dos peixinhos? É que eles colocavam tanto adolescentes do sexo masculino e do sexo feminino para ter conjunturas carnais com eles. O próprio Calígula, ele tinha conjuntura carnal com seu cavalo chamado Bucéfalos. O próprio Cláudio, que eu falei aqui, que é o único heterossexual, ele se casa, ele tem um casamento com a sua sobrinha. O deus Baco, que era o deus do vinho, que era o deus cultuado na época dessas religiões intracanônicas do primeiro século, que é o deus do vinho, é daí onde vem o nome Bacanal. É do deus do vinho, que é o deus Baco. A deusa Afrodite e o deus Apolo são arquetipos religiosos da época do apóstolo Paulo. A deusa Afrodite, da onde vem o nome afrodisíaco, é que ela foi constituída a partir de uma guerra nos céus, onde Zeus, né, tem um corte no seu órgão genital, cai no mar Egeu e nasce a deusa Afrodite. E o deus Apolo, que é o deus da beleza, ele tinha um caso com o rei da Macedônia chamado Jacinto. Outras questões das religiões intracanônicas que sempre são combatidas, principalmente no primeiro século, dessa perspectiva religiosa, são três religiões, duas positivadas que o apóstolo Paulo encontra, que são os epicureus e os estoicos e os cínicos. Alguém sabe quem é os epicureus? Poderiam me dar aí essa perspectiva? Alguém conhece os epicureus? Tinha sua filosofia, mas alguém sabe por quê? As questões, o fulcro central da perspectiva deles em relação a essa questão religiosa, modelo e padrão de vida. Alguém, sem consultar o Google, por favor, poderia dizer? Quem disser sem consultar o Google, tem ponto. Mas vamos lá. Os epicureus e os estoicos, principalmente os estoicos, que eles são fundados por Zenão, que era um estrangeiro. No caso, os estoicos são aqueles que não têm prazer
Ele diz que o apogeu ético deles. Por favor, alguém tem como desligar o fone aí? Porque eu tô... Tá certo. Os estoicos, está em Atos 17, eles concentram a perspectiva deles, né, filosóficas, da questão de não ter prazer em absolutamente nada. Ter prazer em qualquer coisa é algo irracionalista. E além de ter prazer, ele não tinha nenhuma perspectiva em relação a instituições, né, instituições, Estado, não acreditavam em absolutamente nada, como, digamos assim, como busca de conceituação, eles queriam somente essa questão de não ter prazer nas coisas. Já os epicureus, que nós falamos, eles tinham uma... Opa, alô? Som? Cínicos. Não falei sobre estoicos, né? Os epicureus. E os estoicos são mais ou menos, eles têm mais ou menos essa ideia, né, de não ter prazer nas coisas, mas eles sempre buscavam manter essa questão de ajuda social, de ajudar outras pessoas. Já os cínicos não está na Bíblia, mas também estava na época do apóstolo Paulo. Os cínicos, eles começam com Diógenes. Alguém aqui já assistiu uma série que todos gostam, que é chamada de Chaves? Chaves, ninguém assistiu Chaves, não? Seu Madruga, Kiko. É, que é isso, rapaz? Eu tenho. Que é. Mas vamos lá. Alguém, alguém poderia me afirmar qual era a casa de Chaves? Baseado em quê? Um barril. Vocês sabem por quê? É uma ideia filosófica dos cínicos. Porque os cínicos, eles não, além de não buscar prazer em absolutamente nada, eles glamoralizavam, é quase um franciscanismo, mas eles glamoralizavam a ideia de ser pobre e não buscar prazer na construção de absolutamente nada. Por isso que os cínicos, ainda a palavra que em grego quer dizer cães, porque eles tinham literalmente a vida de cão. Eles diziam até as questões da conjuntura carnais dos mesmos podiam ser feitas na rua. Vocês estão me entendendo, né? Também, Diógenes, que é o fundador dos cínicos, ele mora num barril, também igual a Chaves. Tem um livro de psicologia que eu li, que é sobre tratamento de pessoas através de histórias, vai falar das questões de não ter preocupação nas coisas futuras. E o que é que, uma certa feita, um homem chegou para Diógenes e deu 2 moedas a ele. Ele disse: eu não quero 2 moedas. Por que, Diógenes? Porque eu só quero o hoje. Eu só quero uma moeda, não quero duas. Fique para você a sua moeda, porque necessário para mim é só ter uma moeda. Com essa moeda eu posso, né, comer hoje. E amanhã eu sei que não existe. Essa ideia dos cínicos, né, de não buscar, né, crescimento financeiro dessas coisas todas, até certo ponto influenciou muita gente no primeiro século, inclusive hoje. Tem até um filósofo, né, que ele aparece aí nas redes sociais, né, supostamente um filósofo, nas redes sociais, né, que diz que não tem prazer em absolutamente nada, em pecúlio, que é desfavorável ao capitalismo, mas só que eu não consigo entender, sabe, meus queridos alunos? Como ele é desfavorável ao capitalismo, os vídeos que ele grava sempre é numa tela de HD, de uma câmera que no mínimo deve ser uns R$ 3.000. É complicado entender isso, né? Não é complicado? É muito complicado a gente entender isso, né? O cara não gosta do capitalismo, ele tá lá com um vídeo no YouTube. Não tem nada mais capitalista que as redes sociais, né? Vamos lá. Dentro dessas coisas, dessas religiões intracanônicas, a gente vai ver que essa questão da conceituação e essa divergência teológica com essas religiões, que eu chamo, que eu, por só a gente chama de heresia, que a bem da verdade é, não estou diminuindo, tá certo? Perdão, irmãos, estou um pouquinho rouco aqui, que eu estou do lado do meu ventilador. Eu não estou diminuindo essas questões religiosas,
nessa conexão cultural, mas isso acontece muito bem na época do iluminismo como divisor de águas. Porque é no iluminismo que nasce o liberté, igualité e fraternité. Meu francês está péssimo, né? Eu mal falo português, fui inventado de falar francês. Mas esse liberté, igualité e fraternité é se libertar das amarras do patrimonialismo da Igreja Católica, do escolasticismo. É uma ideia da perspectiva de acreditar numa cultura favorável à ideia do homem, dessa ideia do racionalismo. E com isso, o pessoal dosimetra a religião mais abaixo, é da onde nasce o deísmo. Alguém aqui sabe o que é deísmo? Isso é aprendido nos prolegômenos da teologia, tá certo? Lá em teologia sistemática. Vocês sabem o que é um deísmo? O deísmo, vocês sabem a conceituação do deísmo? Tem alguém aí, que eu não estou vendo, tem alguém aí do outro lado aí? Tem? Porque eu fiz uma pergunta, todo mundo ficou 1 minuto de silêncio. Foi o quê? Alguém. Eu sei que o pessoal está de luto, né? Essa situação tem acontecido, mas para mim. O deísmo é uma, digamos assim, é um apofagismo negativo. O apofagismo negativo vai dizer que é na época medieval da escolástica, é combatido. O apofagismo negativo é a ideia de que ninguém pode conceituar Deus. É mais ou menos a bagatela e epicentral das outras religiões que são estudadas dentro das academias. O deísmo, que é fruto do iluminismo, o deísmo é dizer que Deus criou todas as coisas e criou leis naturais, e quem quiser brigar por essa terra, que invente leis. Deus não intervém em mais absolutamente nada. Essa é a ideia do deísmo. Essa é a ideia. No tocante a essa ideia do sagrado, bem, criou todas as coisas, está de acordo com as leis de causa e efeito, mas Deus não está no controle, como a perspectiva diz da cristandade. Deus entregou tudo ao homem, quem quiser fazer, faça-o da melhor maneira possível. Que vocês briguem por si mesmo. Essa é a ideia. O iluminismo traz esse divisor de águas quando glamoraliza esse racionalismo humano. Como eles não conseguem, eles sabem que a religião é algo entranhável, é algo que é intrínseco ao como é algo intrínseco ao homem, eles têm essa ideia de que, então vamos deixar o seguinte, essa ideia do deísmo, que Deus criou todas as coisas, mas deixou ao léu da sorte, e nós que lutemos para fazer todas essas coisas. Tá dando para entender aí, irmãos? Sim ou não? Se quiser, eu volto aqui. O deísmo tem um livro muito bom que fala sobre isso também, quando vai falar dos prolegômenos, quer dizer, quase todos, né? Mas tem um livro de Mike Permela, que é chamado Conhecendo as Doutrinas de Deus. Depois eu mando aí para vocês, que é muito bom esse livro. Ele trabalha de forma superficial, panorâmica, mas dá para você ter uma ideia com relação a esse deísmo. Mas vamos lá. Nosso último ponto, qual é o último ponto aí? Meu irmão de Javan, lê aí. De Javan? Acho que ele não está, não. Pode. Quem tá na linha aí? É mais ou menos isso mesmo. Deixa eu voltar para a telinha aqui. A política como, como simulacro da religião. Júnior tá por aí, Júnior? Tem mais alguém por aí? Alguém poderia me dizer? Deixa eu botar meu rostinho aqui para vocês. O que é simulacro? Alguém sabe o que é simulacro? A prova de que o homem é religioso é a prova da política como esperança, até mesmo teleológica, a busca desse teos, que é uma resposta, né? Qual o propósito de estarmos aqui?
Qual é o futuro que nós temos aqui? Isso é fruto de um socialismo utópico, que um dos grandes foi o Saint Simon e Charles Owen, que é a ideia desse socialismo utópico, tá certo? E a ideia desse socialismo utópico é porque eles têm heranças religiosas e é dar uma resposta, como eu já acabei de falar aqui, como Jung dizia, que o coração do homem é criador de religiões ou de religião para uma expectativa de esperança no futuro. Sim, Deus não existe, a bem da verdade, e qual o propósito de nós estarmos aqui? Qual é a resposta? O homem literalmente é só matéria e não existe alma, como é apregoado desde os séculos passados como herdade religiosa? Qual é a esperança? O socialismo ele traz essa ideia do simulacro da religião. Ele traz uma ideia escatológica na sua conceituação. Por exemplo, o socialismo ele prega de quê? De que quando o socialismo ele é totalmente implantado, quando ele é implantado, nasce essa ideia do comunismo. E essa ideia do comunismo é onde todo mundo vai viver bem. É os céus aqui na Terra. Onde o mal vai ser abjetado literalmente pelo homem. Não de uma nova perspectiva de novos céus e nova terra que nós temos em relação àquilo que a Bíblia diz como esperançoso nas questões futuras teológicas e teleológicas. A ideia de simulacro da religião é que o homem é tão religioso que ele coloca a política como esperança. Quantas e quantas pessoas tiveram essa ideia de esperança política? A ideia dos nazistas é uma esperança política aqui na Terra. A ideia da Revolução Russa, a partir de 1917, com Lenin, é uma esperança, por quê? O Marx, juntamente com outros teóricos socialistas, traz a ideia de que nesse mundo existe muita injustiça. Meu amigo Júnior não está aí? Se ele tiver, por favor, me corrija. Por exemplo, uma das conceituações de Constituição é de Ferdinand Lassalle, que foi amigo, inclusive, de Karl Marx. É a ideia de que a Constituição é um mero papel que vale a região, os contatos e os contratos sociais. Essa é a ideia de que os céus serão aqui. O homem ele vai conseguir, né, nessa questão psicológica futura, nessa questão social, de que nós conseguiremos fazer os céus aqui nessa ambiência. Por isso que é simulacro. Ela traz um arcabouço teológico, só que embutido, mas trazer uma esperança aqui na política. Por isso que os slogans políticos ter o Estado como dosimetrador de justiça verdadeiro e trazer tudo aquilo que pode logo completar o homem nessa perspectiva da qual a religião não conseguiu. É incrível isso. É basear. Por isso que quando a gente coloca a nossa esperança no Estado, formar-se-á naturalmente um Estado totalitário. A prova disso é que nós estamos tendo uma aula online, porque o Estado, né, que está sendo capitaneado pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, deu um decreto como dosimetria de justiça, porque tem muita pessoa com Covid, eles têm a tão sapiencial inteligência de dar um decreto, observando que as pessoas não têm contato, para que até as organizações religiosas, que naturalmente, consuetudinariamente, as pessoas se reúnem das 19 às 19h30, às 21 horas, eles trazem esse impeditivo para trazer uma dosimetria na perspectiva política. É daí onde nasce o Estado totalitário. Você sabia que o nazismo ele nasce como resposta? Você sabe que a religião oficial da Alemanha é o luteranismo. Vocês sabem disso. Como, né, o luteranismo e a religião não traz uma resposta para que a Alemanha, assim como o Olavo de Carvalho vai dizer em um dos seus livros, que a Alemanha por muito tempo viveu como objeto de chacota, existe essa insurreição alemã a partir do nazismo.
E eles têm Hitler como o onipotente, o ser supremo e dose metrador de justiça, é da onde nasce o Estado totalitário, infligindo nos direitos e garantias fundamentais, de liberdade, para que possa existir isso. A prova disso é que você mora num país onde 40% do seu salário é retirado para trazer as dosimetrias sociais aqui no Brasil, né? De ter cuidado com o... Isso é um Estado totalitário, é o simulacro da religião. É a ideia de trazer um Brasil baronil ou qualquer outra pessoa dessa esperança messiânica escatológica partindo do pressuposto de um partido político. Vocês viram a propaganda? Meus irmãos, eu não sou antipetista não, tá certo? Eu sou anti-verdade. Nem sou bolsonarista, eu sou um conservador, porque o conservadorismo está mais em simbiose com relação àquilo que a Bíblia diz. Tá certo, meus irmãos? Mas você viu a esperança, o slogan de Natal do PT? Alguém lembra aqui? Alguém chegou a ver? Aqui? Ninguém viu, não? Ninguém chegou a ver, não? A slogan era o seguinte: no Natal, né, a gente sabe que os magos, eles seguiram o quê? Para chegar até Jesus. Pronto. O slogan do partido era sigam a estrela. Qual é o símbolo do partido PT? O próprio Frei Beto, que é um comunista, vassalo do PT, fez uma analogia quando Michel Temer assumiu o governo devido ao impeachment de 2016 da senhora tão sapiencial, intelectual, pós-doutor em economia Dilma. Ele disse que Lula, ele fez uma analogia com a ceia, na ceia, e disse que Lula era o Jesus Cristo na ceia, e que Judas Iscariote era Michel Temer. E essas coisas deveriam voltar ao normal. Tem um livro, A Religião de Fidel Castro, que inclusive quem faz isso é o Frei Beto, mostrando Cuba como um paraíso. Que era os céus aqui na Terra. Moltmann, Jürgen Moltmann, acho que é esse o nome dele, traz a teologia da esperança, ele que até hoje está vivo, vai dizer que o grande problema da teologia e da religião era Deus. Veja que começa a nascer dentro do arcabouço teológico a teologia da ecologia, que o próprio Papa ele vem trazendo isso. Nada mais é do que essa teologia da ecologia, de tratar as plantas, nada mais é do que um ecoteísmo. Já disse Chesterton que quando Deus não é devidamente adorado, ali vai haver sacrifícios de homem, aborto. Existem leis que tramitam no Congresso Nacional em outros países que têm a ideia desse simulacro da religião e ter a política como dose metradora de justiça, o aborto pós-parto. Quem fez aborto pós-parto, biblicamente falando? Vocês sabem quem foi? Herodes e Faraó. Mata as crianças até 2 anos para baixo. Porque Herodes, vejam só, a ideia de Herodes é uma ideia da política como escatologia. Tinha até os grupos sectários no primeiro século chamados de herodianos. Por quê? Herodes, quando ele assume em 33 a.C., Herodes casa com Mariana, que é uma das macabeias. Quando Herodes ele tem 4 filhos com ela, 2 deles ele mata. Sabe por quê? Para não ter outra insurreição macabeia, porque ele tem medo de perder o seu poder. Os herodianos acreditam que os Herodes, né, vão trazer essa ideia do Messias prometido em Gênesis capítulo 3 e verso 15, dessa profecia desse proto-evangelho da graça de Cristo. Eles têm essa política, né, a política, os herodianos, como esperança. A prova é tão grande que existe no coração do homem essa esperança política. Qual é a pergunta que Pedro faz a Jesus pós-ressurreição? Você sabe qual é? Lá em Atos capítulo 1. Está dentro do homem. Qual é?
Vamos lá, vocês aí que são estudantes da Bíblia. Quando restaurarás o reino a Israel? Os judeus, a maioria deles, não acreditam de Jesus como Messias, porque Jesus não devolveu o poder de Estado que os judeus tinham em liberdade religiosa. Não devolveu. Jesus devolveu sim o reino que realmente deve ser. É aquilo que Paul Tillich vai dizer, que a diferença da religião e da teologia propriamente dita é que a teologia traz o reino de Deus. Pelo menos ele tentou falar isso, né? Embora que for um herege. Eu assim conceituo. Mas já disse Jesus, lá, o primeiro discurso de Jesus, pós-batismal, é Mateus capítulo 4, verso 17. Qual é o discurso de Jesus? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não consiste nem comida, nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. 2 Coríntios 5, 20, Paulo vai dizer, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Embaixador é uma pessoa que é representada, que representa um estado em outro estado. Mas a ideia do embaixador, embaixador celestial, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos, rogamos-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Ora, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus é o nosso Rei eterno prometido nas Escrituras, que nós chamamos de monotriplex, as três funcionalidades de Jesus, que é estudado em Cristologia. Quem fala isso é Luiz Berkoff, na sua tão palmar teologia sistemática. Quais são as três funcionalidades de Cristo, monotriplex? Quais são? Alguém lembra? Quais são as três? Mateus, que quando ele confecciona o livro de Mateus, Mateus leva isso para os judeus. O livro de Mateus, ele tem como fulcro, né, teorético e teológico, de dizer que Jesus ele é rei. Só que um rei pós-mundo, não é no mundo, é um reino fora daqui, que inicia-se aqui, mas fora daqui, das quais nós somos súditos desse rei. A perspectiva de Mateus é relacionar Jesus como rei. Vai dizer no dicionário, no comentário Bicon, vai falar sobre isso. Hernandes Lopes vai falar sobre isso. E outros comentaristas, né? O comentário grego do Novo Testamento vai falar isso, o comentário homilético. Por que a genealogia de Mateus começa com Abraão e Davi? De Abraão a Davi, 14. De Davi ao exílio da Babilônia, mais 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Jesus, mais 14. Porque a palavra David, que é o nome correto, né, David, que é o Dalet, Vav, Dalet, a soma, biblicamente, dá 14. Mostrando Jesus, tem até um livro de Tom White, Jesus como rei restaurador de Israel. Só que a restauração do homem, literalmente, ela não acontece aqui. Aqui nós temos uma perspectiva espiritual iluminada pelo Espírito Santo, não a deificação humana, mas o Deus que habita em nós a partir do Espírito Santo e nos dá requisitos desse poderio celestial que vai existir entre nós, dessa escatologia, não a política sorrateira das quais nós vivemos, mas nós vemos Jesus como rei, nessa perspectiva desse reino que já chegou até entre nós, inclusive no livro, né, Cristologia na perspectiva paulina, vai falar do já, mas ainda não. Nós já vivemos esse reino? Já. Completamente ainda não, porque nós vamos participar das bordas do Cordeiro e é necessário que nós desprendamos dessa materialidade, desse mundo pecaminoso, para que nós pisemos nos novos céus e na nova terra. Essa é a ideia central. Por isso que a política ela vem como simulacro da religião. Você tem esperança aqui, meus irmãos. Eu não sou bolsonarista, tá certo? Mas existia um tensionamento estressante numa perspectiva de melhora no Brasil com o nosso excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro. Infelizmente, ou felizmente, não aconteceu. Essa ideia dessa tripartição de poder do legislativo, executivo e judiciário, a gente viu o que é está acontecendo.
o que acontece hoje aqui no Brasil. Como é que eu posso ter esperança política, esse simulacro da religião, não somente aqui, mas em outros lugares, que existe uma glamoralização do ladrão como vítima da sociedade, que nada mais é fruto do iluminismo, que bebeu do positivismo de Augusto Comte e Karl Marx, que tem essa esperança no homem aqui nessa terra. Por isso que a nossa esperança é Cristo, e mais nada. E é necessário, escatologicamente, essa complementariedade do homem falível, imutável, só nos céus. Alguém tem alguma coisa para falar aqui, meus irmãos, com relação a isso que foi proposto nessa aula? Estamos a 1 hora e 24 minutos conversando. Tá vendo esse quadro aqui, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa adicionada? Tá vendo isso aqui? Você acha que isso aqui é a parede da minha casa? Você acha que isso aí foi feito com o quê? Mais alguém? Isso aqui foi minha esposa que fez com fita, aquelas fitas isolantes preta. É, fita isolante preta. Tem mais outras obras de arte aqui que eu não posso mostrar aqui, mas minha esposa é uma artista. Ela fez um cenário aqui de Jerusalém no quarto, no outro quarto aqui que a gente tem aqui. Bem, não tendo mais dúvidas com relação a esse assunto, veja só, eu tentei pela misericórdia de Deus trazer algo assim, porque fica estudando, você será você. Nós estudamos teologia com religião e traz essa ideia desse Zayster moderno, dessas religiões que aparecem, Seixonoe e outras religiões, não é, meus irmãos? Que a priori é só o desenvolvimento daquilo que já existiu, não é? Testemunho de Jeová e outras coisas mais, dessas religiões que existem, do ateísmo, tudo que já aconteceu no passado. Tem um livro de. Perdão, um livro não. Alguém aqui já ouviu falar de Wayne Grudem? Você é um homem muito rico, uma sistemática daquela é R$ 150. Azul, não é? Pronto. Sabe, no começo, não sei se é nesse livro ou em outro, de Wayne Grudem. Sabe o que ele vai dizer no começo? Ele leva a uma história dos policiais norte-americanos que trabalham só para ver notas verdadeiras. Você sabe como é que eles fazem isso? Eles passam 6 meses estudando a nota verdadeira. Eles não veem uma nota falsa. Porque eles, de saberem de forma tão plausível as notas verdadeiras, quando eles veem uma nota falsa, o que é que vai acontecer, meus irmãos? Não precisa ver nenhuma falsa. A mesma coisa é a proposta que eu trouxe aqui, dentro dessa perspectiva de teologia, esse tensionamento com religião. Porque eu vendo o que é verdadeiro, eu só fiz uma análise mostrando o que realmente esse Zeitzer é desde os primeiros séculos primordiais dessa questão dessa religião e esse parâmetro teológico para que ele possa entender. A realidade é essa. Essa é a dura realidade. Nós temos que ver a nota verdadeira. Nós temos que ter consubstancialidade na Bíblia para poder identificar outras coisas e assim observar como relevante. Tá certo? São 21h17. Estamos a 1 hora e 27 minutos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Dona. Seu nome é esse mesmo, minha irmã? É Zeronita? É um nome muito diferenciado, igual o meu, nem tanto, né? Jaderson. Até minha mãe escreve errado, às vezes, por incrível que pareça. Mas é bem diferente, né? Djavan, o pessoal, a irmã Irene, né? E os demais aqui que estão, alguma dúvida com relação a isso? Deixa eu ver aqui. Daquele foi proposto. Deu para entender? Pronto. Preparados para. Oi? Peraí, peraí. Peraí, repete aí, irmã Dona Irene, que eu não estou conseguindo escutar direito, não, que teu áudio abriu aí, tem um monte de coisa aqui. Ah, perdão, meus irmãos, perdão.
assim, devido isso aí, né? Vocês sabem que dá um choque às vezes com relação, né? Eu ia hoje, já não ia, aí aquela coisa toda. Eu vou fazer o seguinte, tá certo? Desculpa aí, viu, Irene? Vamos fazer o seguinte. Eu vou falar. Eu posso gravar um vídeo, tá certo? Ou um áudio. Vou gravar um áudio e vou mandar pro grupo. Fica, tá bom assim? Ou vocês querem um vídeo ou vocês querem um áudio para poder falar sobre isso aí? Um vídeo aí vocês querem ver meu rostinho, né? Pronto, tá certo. Eu vou mandar. Não, mas eu vou falar 30 minutos, não. Eu vou falar 10 minutos no máximo, ou 5 a 10 minutos. Mas eu posso falar, posso fazer um vídeo, né? É porque tem gente que manda. É porque tem pessoas que mandam um áudio no WhatsApp, parece aquela música de Legião Urbana, né? Faroeste Caboclo, né? Nunca acaba. É complicado, né? Mas eu vou gravar. Aí não escuta, né? Mas eu vou mandar, tá certo? Vou mandar isso aí, muito bem lembrado, a irmã Irene falou, tá certo? Eu vou mandar para vocês, para que a gente possa, da melhor maneira possível, ver isso, tá certo? Eu vou só corrigir aquele slide, aquele pedaço ali. Eu não sou muito bem de slide, não, sabe, irmãos? Eu faço esse slide no celular. E eu tinha visto que eu tinha colocado ele certinho embaixo ali, no parâmetro, mas eu vou mandar para vocês, tá certo? Essa aula vai ser gravada, está sendo gravada, eu espero, né, que ela salve aqui no meu celular. Infelizmente, como meu notebook quebrou, mais uma vez, né? Vamos ter que juntar, quebrar os porquinhos para poder comprar o notebook que é melhor, para que a gente melhor possa tratar isso daí, tá ok? Então, eu espero, eu já espero, em nome de Jesus, estar juntamente com os irmãos ali, que tem sido muito bom ali, tenho aprendido muito ali com os irmãos. Falo isso de coração, tá certo? Não é nada gravado assim de mente, mas eu tenho me sentido muito bem ali na ambiência acadêmica ali de Itapsuma. Sério mesmo. Isso é uma cartela de bingo, é? Pra gente jogar? Vamos orar, encerrando aqui, tá certo? Saudade do irmão de Javan. Se eu não me enganar, do irmão de Javan já faltou uma vez, ou foi duas aulas, né? Tá certo? Esse cuidado pastoral de Javan. Mas faltou na próxima aula, será guilhotinado, tá certo? Como na Revolução Francesa. Brincadeiras à parte. Meu irmão de Javan, o senhor pode orar a Deus agradecendo por esse momento abençoado que nós passamos aqui? Verdade. Amém, meus irmãos. Eu espero. Amém, meus irmãos. Eu espero na próxima aula, quem sabe a gente tá lá, juntamente com os irmãos ali em Itapsuma. Tá certo, meus irmãos? Vamos continuar orando, né, contra esse